Hoje eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Gostaria que você acessasse ou abrisse, e você que está acompanhando pela internet, também pudesse ter esse texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 2. Eu quero falar hoje sobre as 3 dimensões do discernimento. E talvez não tenha tema mais relevante do que este em tempos de fake news. Quem de nós já não se sentiu assim como que traído ao acreditar numa postagem das redes sociais e depois descobrir que aquilo era mentira, ou que aquilo era uma montagem, ou que aquilo era de outro tempo? Isso tem sido mais comum ainda. É algo que é verdade, mas refere-se a coisa de um ano atrás, em outro contexto, que é trazido e colocado hoje, né? Nós estamos diante da greve dos caminhões. Então, é muito comum ter uma reportagem sobre uma grande paralisação, mas é de outro tempo, de outra greve, e a gente se sente enganado, traído, quando a gente cai nessa pegadinha, né? nessa fake news. O problema do discernimento dentro da igreja, entre os cristãos, é um problema de sempre. E é o que a gente vai ver muito do apóstolo Paulo escrevendo, especialmente à igreja de Corinto. Porque ele vai dizer a essa igreja e também aos Gálatas que eles são infantes. Eles são, às vezes, crianças, bebês. Então, eu quero compartilhar hoje com vocês aqui, vou tentar ser o mais objetivo possível, as 3 dimensões do discernimento. E eu vou ler 3 textos deste capítulo 2 de 1 Coríntios. A primeira dimensão que eu quero destacar é a instrumental. É a parte que discerne, é o olho que vê, é a mente que interpreta, é o coração que discerne, ou seja, a nossa parte. Essa parte, a instrumental, ela precisa ser desenvolvida. Então, eu diria, logo de início, desenvolva e limpe os seus sensores naturais. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6, falamos de sabedoria entre os maduros. Aqueles que são, alguns traduzem como aqueles que são perfeitos, aqueles que não são bebês, aqueles que são treinados, que são capacitados para entender. Vamos ver também o versículo 11, 1 Coríntios 2, versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Então, nós estamos aqui meditando em uma dimensão do discernimento que tem a ver conosco, que é a parte instrumental. Ou qual o sentido de pensar em discernimento, se não em gente, em pessoas que discernem? Então, há uma parte que é nossa. No versículo 12, nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, nós vamos entender. Essa parte instrumental, ou nessa parte instrumental, às vezes, uma pessoa não crente, não se escandalizem, às vezes uma pessoa não crente está mais desenvolvida do que uma pessoa crente. Você vai encontrar um cristão ingênuo. Eu estou falando na dimensão instrumental. Jesus vai dizer, tenha o melhor da pomba, mas tenha também o melhor da serpente. A Bíblia é também um manual de configuração do ser humano.
A Bíblia não fala apenas das coisas celestiais, dos planos de Deus. Ela fala também como é que nós podemos nos tornar um ser humano como ele foi projetado para ser. Então, nós devemos amar Provérbios, amar Eclesiastes, devemos investir nesse instrumento de discernimento que Deus fez com muito carinho. Há algo que precisa ser desenvolvido dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos. Então, se há algo que precisa ser desenvolvido, se há algo que precisa ser amadurecido, deixe de ser bebê, diria o apóstolo Paulo, não somente espiritualmente falando. A Bíblia vai dizer que nós devemos amar a sabedoria. É muito triste ver crentes que amam tanto a Jesus, metendo os pés pelas mãos, tomando decisões terríveis, casando mal, fazendo negócios mal feitos, né? Construindo casas que é uma casa de João Peniném, não tem nenhuma sabedoria, né? Toma decisões equivocadas uma vez após a outra. Isso não é plano de Deus. Então, desenvolva, amadureça, vai dizer a palavra de Deus para esse instrumento de discernimento que eu sou e que você é. Também nós precisamos ainda, nessa dimensão, limpar os nossos sensores, porque às vezes você está até amadurecido, mas as lentes, os óculos do discernimento estão sujos, embaçados. É preciso, então, limpar a fumaça que obstrui, que atrapalha, que faz com que a realidade fique opaca ou perturbada, confusa diante de nós. E o que é fumaça nos óculos ou nos olhos do instrumento que discerne? Vamos pensar juntos e rapidamente? Paixão. Quando estamos apaixonados, não esse apaixonado romântico, né? Mas quando estamos agarrados a algo, seja uma ideologia. Vocês lembram daquela CPI da Covid? Vocês lembram como até passou a ser conhecida como a CPI do circo? Porque não tem como negar que as pessoas que estão tentando algo, mas com paixão, é tão fácil perceber que alguns ali, não vou dizer todos, mas que alguns estavam querendo, na verdade, não era investigar a situação da Covid, mas achar um modo de maltratar o presidente. Então, quando você está apaixonado, querendo algo, agarrado a uma ideologia, por exemplo, você não enxerga e você acaba fazendo papel de ridículo, porque você quer muito aquilo. Na tourada, os vaqueiros dão um exemplo muito bom. Eles pegam uma flanela vermelha e colocam diante do touro e provocam o touro. O touro olha para aquele indivíduo que o está provocando, né? E mira, porque ele está atrás da flanela. E ele vai com tanta raiva e com tanta vontade de pegar aquele toureiro, que ele não percebe que o rapaz saiu de trás do pano vermelho, e aí o touro faz papel de bobo, porque ele está tomado pela raiva, pela vontade de maltratar. Então, a paixão, a qualquer coisa, ela nos cega. Uma pessoa que está parcial, um cônjuge não pode testemunhar num tribunal de justiça. Por quê? Porque é cônjuge, é marido, é esposa, né? Um médico normalmente não opera o filhinho, a criancinha ou a mãe, normalmente chama outro médico para fazer, porque quando você está apaixonado, você não enxerga direito. Os seus sentimentos ficam movimentados, e isso prejudica, não é? Às vezes nós olhamos a aparência,
e nos enganamos. É muito triste quando eu, com 62 anos de idade, quando eu percebo que interpretei errado alguma coisa. Josué foi enganado pelos gibeonitas, né? Você olha para a aparência, você está acostumado a olhar para a aparência, né? Então, não confie em quem... não confie na orientação de uma pessoa parcial, de uma pessoa que quer totalmente algo. Inclusive, não confie se essa pessoa é você. Eu lembro de um pastor que dizia, quando uma moça não pode ficar sem casar, ela não está pronta para casar. Quando você não pode ficar sem aquilo, você não está pronto para tomar decisões sobre aquilo. Porque você está apaixonado, você não vê a realidade como ela precisa ser vista. Esquemas de pensamento. Nossos esquemas de pensamento. Tudo que a gente interpreta da realidade, normalmente é a partir do nosso esquema de pensamento. Né? Eu sei como as coisas são. Né? Então, você enquadra tudo no seu esquema de pensamento. É um perigo. É um perigo. Né? Porque você também corre o risco de enquadrar as coisas dentro do seu, quando esse esquema é ruim, quando esse esquema não é arejado. Né? Por isso que um homem, uma pessoa, precisa ler, precisa viajar, precisa conversar com outras pessoas, né? Para ele não ficar ali, naquele mundinho dele. Né? É preciso ouvir outros raciocínios, pessoas que pensam diferente. Né? Agora, nessa coisa das eleições, eu percebi que o algoritmo das redes sociais, se você começa a curtir as postagens que apoiam o seu candidato, você passa a receber só postagens favoráveis àquele candidato. Sabe o que eu fiz? Eu passei também a ficar observando postagens contra o meu candidato, para que postagens contra o meu candidato também viessem, o algoritmo permitisse que postagens contra o meu candidato também aparecessem na minha tela. Porque eu preciso ver também o outro lado. Não posso ver as coisas somente conforme o meu esquema de raciocínio. Né? Dados ruins. Às vezes você está bastante desenvolvido, amadureceu bastante, mas você está trabalhando com informações ruins, com informações poucas, com informações mentirosas. Então, nós precisamos ter boas informações. Como pastor, é muito interessante, você no gabinete, você recebe uma senhora para falar dos problemas que ela está tendo no relacionamento. E quando o pastor, então, escuta a senhora, ele pensa no seu coração, que homem bandido, que marido bandido que essa mulher foi arrumar. Né? Mas aí, na semana seguinte, ele recebe o marido no gabinete. Né? E ele escuta a história dele. E ele pensa assim, meu Deus do céu, o que foi que eu pensei sobre esse homem semana passada? Né? Então, você precisa ter as informações completas. Você tem que ouvir todos os lados e ouvir bem, para que possa discernir bem. Pressa. Tem algo que perturba mais a nossa capacidade, o instrumento de discernir do que pressa? É simples, muito simples. Coloca 120 por hora no seu carro e tenta interpretar a cor das casas, o tamanho das janelas. Né? Quando você está com muita pressa, você não vê bem. Por isso que um bom cristão, ele há de acalmar um pouco a sua velocidade. E nós estamos num mundo de altíssima velocidade. Né? Veja, e parece, alguém me disse que a gente só pode ver 40 ou 50 quadros por segundo. Então, e a gente está vendo, a coisa passa muito rápido na frente da gente, dos nossos olhos. Antigamente era fotografia, agora é vídeo. Ora, 1 minuto de vídeo, veja lá quantas fotografias estão em 1 minuto de vídeo. Mas os seus olhos têm uma capacidade limitada para ver. Pressa atrapalha o instrumento de discernimento. Pouca conversa. Anote isso aí. Pouca conversa. Pouca interação, pouca troca. Sabe esse instrumento que Deus
criou, chamado ser humano, esse instrumento de discernir que Deus fez, maravilhoso, Ele não fez para discernir sozinho. A maioria das coisas que discernimos existe para ser discernida em colegiado. Uma coisa interessante é a galinha. Vocês já correram atrás de galinha cega de um olho? Vocês não são da roça, então vocês perdem muita coisa, né? A galinha tem 2 olhos, mas só que um olho dela é aqui e o outro olho dela é aqui. Quando a galinha tem um olho furado, é muito fácil pegar. É só você ir para o lado onde o olho está furado. Mas você não é galinha. Eu não sou galinha. Deus colocou 2 olhos. E eu vejo melhor, não vou dizer perfeitamente, mas eu fui configurado para ver com 2 olhos. Isso tem uma lição atrás disto. Para você discernir bem, você precisa de mais pessoas que também discernem. E então você coloca isso num colegiado, aquela necessidade de decidir e de interpretar o que está acontecendo. Você já ouviu falar em clínica médica? A pessoa tem um problema grave e um médico diz: preciso reunir uma clínica para examinar, para decidir sobre essa situação. E então colocam sobre a mesa todas as informações, boas e completas, e então vários médicos vão estudar aquela situação. Para interpretar corretamente, é preciso mais de uma pessoa. Por isso que o isolamento, a pessoa que se isola, diz a Bíblia, ela se arrebenta, ela vai ser destruída. Sozinho você não entende bem as coisas, porque fomos configurados para andar juntos. Por isso que a Bíblia diz, não é bom que o homem ande só. Ele não foi configurado para andar só. Isso não é só texto para pregar em casamento, é para a vida. Você quer tomar boas decisões, você quer interpretar bem a realidade, converse. Por isso que a igreja é também uma bênção nesse sentido. Tenha amigos com os quais você compartilhe a sua interpretação de vida. Pecado, por fim. Não há nada que nos cega mais do que pecado. E isso nos introduz, porque o pecado nos leva à soberba. Eu já, com meus 11 anos, meu pai criava porcos. E o porco pode estar tão gordo, mas tão gordo, creiam, acreditam, vocês que são da cidade, que ele se torna literalmente cego. Você tem que colocar, ele está tão grande dentro daquele chiqueirinho, ele sabe onde é que está o coxo, mas ele vai para o coxo para comer sem ver nada, porque ele ficou totalmente cego. A gordura, que no nosso caso é o orgulho, nos cega. Um coração cheio de orgulho não vê nada. Por isso que é preciso humildade para ver. Isso então nos leva para a segunda dimensão, que é a dimensão espiritual. Eu falei da dimensão instrumental. Agora, a dimensão espiritual. Receba ajuda do alto. E é isso que o texto está nos dizendo. Vamos voltar ao capítulo 2 de 1 Coríntios, versículos 4. Né? Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Então, tudo isso que eu falei até agora, o apóstolo Paulo disse, isso é nada, comparando com a sabedoria verdadeira, a sabedoria do alto. Não, essa sabedoria também é verdadeira, porque foi Deus que criou, mas ele está falando agora da ajuda do alto. Você imagina um piloto tentando aterrissar, tentando ver a pista do aeroporto, numa situação de neblina. Ele não está vendo nada. Ele tem que aprender a pilotar o seu avião, apenas, naquele caso,
recebendo orientação da torre. Muitas vezes, na nossa vida, nós não estamos vendo, senão, às vezes mais graves, para não dizer às vezes mais graves, mais decisivas, nós não estamos vendo. Nós temos que aterrissar sem ver. Temos que guiar o avião da nossa vida sem ver. Então, nós precisamos confiar nas instruções que vêm da torre. Por isso que o homem que não tem Deus, que não tem o Espírito, ele, a Bíblia chama de um homem perdido. A Bíblia chama de um homem cego. Os nossos hinos cantam: ó, tão cego eu andei. Então, nós precisamos de ajuda do alto. Você, sem o Espírito Santo, sem Jesus, é um cego. É o que a Bíblia diz, é o que a nossa experiência confirma. Então, mas consistiram da demonstração do poder, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos da sabedoria entre os maduros, como eu li. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O apóstolo Paulo está falando de homens, de pessoas, de cristãos espirituais, pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas. Então, eu preciso compartilhar, aprender a compartilhar com outros para discernir melhor, mas eu preciso também aprender a compartilhar com Deus. As muitas pessoas com as quais eu vou interagir para ler a realidade bem lida, são preferencialmente outras pessoas que também têm o Espírito e Deus. O texto que nós lemos lá no começo diz que ninguém entende o coração do homem senão o próprio homem, ninguém entende o coração de Deus senão o próprio Espírito de Deus. Então, como é que eu vou caminhar neste mundo sem interagir com o Espírito de Deus, sem receber instruções do alto? Em Atos tem um texto muito interessante referente à igreja, à Assembleia Deliberativa da igreja. Eles tinham um assunto complexo, que era um problema de uma outra igreja que eles estavam resolvendo. E diz lá, depois que eles debateram o assunto, um deu uma opinião, o outro deu outra opinião, um deu um testemunho, eles oraram, e aí diz lá o texto: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer isto e não fazer aquilo. Por quê? Porque eles interagiram entre eles e eles interagiram com Deus. Aqui está a dimensão espiritual. Então, eu preciso desenvolver e limpar esse sensor, esse instrumento de discernir que Deus fez, sou eu, minha mente, a leitura que eu faço da realidade, mas eu preciso também receber do alto. Quando Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus, serve para os dois pontos que nós estamos mencionando aqui. Quem não tem sabedoria, e sabedoria é relacionada a discernimento. Por quê? Porque o homem sábio, ele discerne, ele percebe, o homem ingênuo cai no buraco. É o que a Bíblia diz. Então, essa é a dimensão espiritual. Por fim, há uma dimensão relacional, que já estou tocando nela quando eu digo que nós precisamos interagir para discernir. Quem se isola, não confie no discernimento de uma pessoa que anda só. Não confie no discernimento de uma pessoa que não interage, que não conversa, que não pede conselhos. Não diz os provérbios? Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Então, uma pessoa que se isola, que não busca conselho, ela é uma presa, é fácil, ela é um errante, não é?
Então, nós temos que dar um toque nessa terceira dimensão do discernimento, que é a dimensão relacional. Eu diria, então, em uma frase, desfrute de intimidade com o Senhor. Vamos ao versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Querem ler para mim? Para aqueles que o amam. Não é interessante isto? Vocês repetiriam comigo, por favor, só uma questão didática, para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. Nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui nós temos uma dimensão relacional do discernimento. Não se deixe guiar por instruções de pessoas que não andam com Deus. Aprenda a valorizar os insights, as leituras, as opiniões, os conselhos de pessoas que têm intimidade com Deus. Versículo 16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós estamos falando de um relacionamento, de uma sensibilidade. Vocês estão lembrados de aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ou para Emaús? Os dois discípulos estavam confusos. Era a manhã da ressurreição. Aquele dia era um dia grande até para Deus. O dia da ressurreição. E dois discípulos estavam confusos. Ora, discípulos de Jesus confusos é a coisa mais comum da vida. E eles estavam caminhando. Jesus se achega a eles. Sobre o que vocês estão conversando? Sobre o que nós estamos falando? Que discernimento é algo que se desenvolve juntos, em colegiado. E eles estavam andando, e aí falaram para Jesus e tal, e foram caminhando, e Jesus foi expondo a palavra de Deus. Quando finalmente eles terminam, tinham que chegar, Jesus faz como se fosse seguir, e eles convidam Jesus para entrar. E então Jesus entra. Sempre que a gente convida Jesus para participar dos nossos momentos confusos, ele participa. E então eles têm uma refeição juntos. Tomar refeição, conversando sobre as nossas confusões com Jesus, faz muito bem para as coisas ficarem mais claras. Bom, tudo foi uma bênção muito grande. Jesus desapareceu. Mas há uma frase naquele texto que é muito interessante, muito intrigante. A frase é: um vira para o outro, um discípulo confuso, agora já não confuso, mas um discípulo vira para o outro e pergunta o seguinte: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava da palavra de Deus? Não nos ardia o coração? Observe o que isso significa. Que nós vamos ver a realidade a partir da nossa caminhada, ou na nossa caminhada com Jesus, na nossa caminhada com outros discípulos de Jesus e na nossa caminhada com Jesus. Nós podemos fazer duas afirmações aqui, então. A revelação de Deus é um projeto de atração para o relacionamento. E a segunda é, o relacionamento com Deus, por sua vez, ou seja, caminhar com Ele, é uma experiência de revelação divina. Em outras palavras, Deus usa do ato de revelar-se para nos atrair a Ele. Pense nisso. Revelação, não tem nada disso que a gente está ouvindo nos programas religiosos de televisão. Não tem nada de mágica. Deus revelar é Deus atrair a gente para a conversa. E
Por outro lado, enquanto conversamos com Deus, vivemos experiências de discernimento. É ou não é assim? Quando você tem uma coisa para decidir ou para interpretar, você vai orar. Já percebeu que enquanto você ora, as coisas ficam claras? Porque enquanto você conversa com o Pai se revela. Então, revelação não é uma mágica. Nós queremos revelação como espetáculo. A gente quer lidar com Deus como a gente lida quando tem um mágico fazendo uma apresentação. Mas Deus quer relacionamento. Nós queremos discernimento rápido. Deus quer fazer uma caminhada. Você tem um problema, você quer resolver aquele problema, você quer uma solução rápida, e Deus vira para você e diz assim: vamos caminhar? Que tal 40 anos no deserto? Queremos um dom vitalício. Quando a gente pensa em revelação como um dom, eu tenho o dom da revelação. Não, ninguém tem o dom da revelação. Isso é coisa mágica. Deus nos dá a dose diária de que necessitamos. Você pode imaginar que uma pessoa tem o dom da revelação? Pronto, acabou. Ela pode desconfigurar-se como quiser, ela tem o dom. É como se tivesse é igual esses filmes aí, né, de ficção, né? É como se tivesse uma chave, né? Ela carrega no bolso. Eu tenho o dom da revelação. Não. Lembra de Balaão? Números 22, 23, 24 ali? Balaão era um vidente, e ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. O Balaque lá chamou: você amaldiçoa, eu te dou uma grana boa. E ele: não, eu só faço o que deu aquele linguajar, né? Só faço o que Deus marcar. E aí, não foi. O Balaque mandou uma equipe ainda mais importante, né? Os ministros dele lá. E aí, Deus falou com ele assim: vai com eles, mas só fala o que eu mandar. A Balaão ficou todo entusiasmado, aparentemente, né? Ele ficou todo animado, mandou juntar, arriar lá a mula, e monta na mula, aparece um anjo na frente da mula. Aí eu perguntei ao texto: mas se Deus falou que era para ele ir, por que agora Deus aparece, um anjo aparece diante dele para poder impedir que ele vá? Eu perguntei isso ao texto. E aí teve toda aquela experiência do anjo e a mula, que o anjo abre a boca da mula, do jumento, o jumento fala com o Balaão e tal, viu aquela experiência. Por fim, Deus fala assim: vai. Mas Deus já tinha dito vá. É que nós queremos tudo muito rápido, e Deus quer conversar. Porque enquanto a gente conversa, enquanto a gente reflete, enquanto a gente vê o anjo, as coisas se esclarecem, as coisas se definem, a gente entende melhor. Talvez o coração de Balaão estivesse muito animado com a recompensa. Ele precisava de um tempo para desanimar um pouco da recompensa e pensar um pouco mais no que Deus tinha dito: vá, mas só fale o que eu marcar. Bom, a gente conhece a história, vocês podem ler lá a história. Ele acaba não amaldiçoando o povo de Israel, 3 vezes ele abençoa o povo de Israel. Bom, tem lá na 3ª ou 4ª palavra de Balaão, diz assim: Balaão, ao perceber que Deus estava ficando feliz, porque ele não amaldiçoava o seu povo, Balaão então não olhou mais os seus apetrechos de adivinhação. Abraão foi conversar com o Senhor. A gente pensa assim: puxa, mas então Balaão agora ficou um crente muito, muito, muito sincero. Ele não vai mais olhar aqueles apetrechos de adivinhação, ele vai buscar mesmo o Senhor. Mas a gente vai descobrir depois que aquele momento de discernimento de Balaão era só um momento. Ele vai instruir o povo de Israel em como pecar contra o Senhor. Lá em Apocalipse você vai ver assim:
vocês têm aqueles que seguem a doutrina de Balaão, né? Então, o discernimento não é um negócio mágico, você faz uma oração, Deus me dá discernimento, e agora você acabou. Discernimento é algo para uma caminhada, é algo para a gente viver, praticar, receber, desenvolver, enquanto caminhamos com outros irmãos que também vêm, e com Jesus. Nós precisamos, porque nós fomos configurados com limitações. A gente não vê tudo, a gente só vê parte. Nós precisamos dessas referências. Eu não me esqueço, há muitos anos eu li uma história e aqui termino, muito bonita, de um garotinho que tinha se perdido. E o guarda o encontrou. Quem contou isso foi Billy Graham em uma das suas cruzadas. Muitos aqui nem sabem quem foi Billy Graham, né? Grande evangelista que pregou em todo o planeta, inclusive no Brasil, algumas vezes. E o garotinho estava perdido. E o guarda o encontrou. E o guarda fez de tudo para poder pegar pistas para que o garotinho descobrisse a sua casa. Nada funcionava. Aí o guarda, depois de tentar tudo que podia, mostrou uma igreja bem distante, com uma cruz grande que havia em cima da igreja, e o guarda perguntou: aquela igreja, aquela cruz não te ajuda a lembrar? Aí os olhos do garotinho brilharam. E o garotinho virou para o guarda e disse: se o senhor me levar naquela cruz, eu consigo chegar em casa. Porque ele estava acostumado, da casa dele, olhar para aquela cruz. Era uma referência para ele. Assim também nós precisamos ter em Jesus e na cruz e na palavra uma referência. Quando nós nos sentimos perdidos, a gente olha para a doutrina, para a palavra, e dali a gente parte para nos encontrarmos. Deus possa nos abençoar nos 3 aspectos. E esse sensor natural que Deus fez, tão lindo, se amadureça, desenvolva, e esteja limpo, e que a gente receba de Deus e busque de Deus o dom, sem o que a gente é só, como diz Paulo, pouco valor, porque a gente não consegue ver muita coisa só com os nossos recursos, mas e que a gente também possa entender que revelação é algo de relacionamento. Você anda com Deus, você entende o coração de Deus. Você anda com Deus e com os seus irmãos, você compreende o que Deus está para fazer, o que está acontecendo neste mundo tão confuso e tão perdido. Que Deus nos abençoe.